Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A imprensa esportiva repercutiu a grande vitória do Flamengo para cima do Internacional, 3-1, e o Flamengo disparando na liderança do Campeonato Brasileiro. Os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem também aqui o João Guilherme falando aí sobre essa vitória do Flamengo, o Canhotinha 70, vamos analisar a imprensa esportiva, a repercussão dessa grande vitória do Flamengo. Mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Megão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, Canhotinha 70, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Vitória do Flamengo fora de casa, com mais uma vitória, né? Ganhou pela Libertadores, agora ganhou pelo Campeonato Brasileiro e vão jogar de novo na próxima quarta-feira. Vamos ouvir o Roger e também o Felipe Luiz. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Era necessário, dentro do planejamento, a gente, para aumentar nossas chances, levar os jogadores mais descansados para quarta e colocar os jogadores com menos minutagem em campo. Isso acarreta um risco, né? Porque os jogadores têm menos entrosamento de jogo e não foram 2, 3, nem 4 jogadores, né? Eu entrei em campo com um jogador apenas e deslocado pela lateral esquerda. São os riscos que se assume, né, para que você tenha mais chance na competição que a gente, nesse momento, elencou como uma prioridade máxima em função da decisão definitiva na quarta-feira. É o risco. Com certeza, não tenha dúvida, mas gostaria que a torcida entendesse e estivesse aqui para nos apoiar na quarta-feira, porque ela vai ser decisiva para a gente. Vai ser fundamental, hein? 3-1, a gente tem acompanhado muito, o Jean inclusive citou aqui no último programa, vai ser do Flamengo, não, mas o Flamengo é assim, primeiro tempo vai bem, segundo tempo cai um pouquinho, o Flamengo não, igual a outros jogos. O Flamengo, embora, você pode até falar, e hoje o Pedro foi muito bem também, embora no segundo tempo, né? Não. Você vai sempre bem. Desculpa. Você, enquanto o Pedro teve esse período de questionamento, você aqui jamais é questionado. Para com isso. O Flamengo no segundo tempo, embora tenha rodado o elenco e tal, etc., é um Flamengo no segundo tempo que também, embora não tenha sido... Parece que ele não fez força. A notícia é que o Flamengo não caiu tanto no segundo tempo. Pois é, não caiu tanto, mas parece que não precisou fazer muita força para ainda ser muito superior no segundo tempo, né? Acho que essa é a questão. Acho que continua sendo superior. É normal também, acho que hoje, mais do que em qualquer outro contexto, com 2-0 no placar, se justificaria uma queda até de rendimento, porque a gente está falando de um Flamengo, e esse para mim é o grande destaque do jogo, que escalou talvez um time que venha a ser, no restante da temporada, mais titular do que o time que jogou a primeira partida da Libertadores. Claro, assim, a presença do Arrascaeta, provavelmente ele estaria no outro jogo, não sei se estaria ou não nesse, porque é um jogador que precisa ser dosado, mas para mim o grande destaque é o time que o Flamengo escalou. É a equipe que entra em campo, formada na sua maioria por titulares, onde não são os titulares, são caras que podem vir a ser titulares muito em breve. Então, assim, aquilo que era um discurso do Felipe Luiz, cada vez mais vem se comprovando uma decisão, e para mim, eu sempre falei, para quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, uma decisão absolutamente acertada. Quem tem o elenco que o Flamengo tem, não pode desprezar o Campeonato Brasileiro, nem na comparação com a Libertadores, porque esse é o time que, se levar a sério todos os jogos do Campeonato Brasileiro, se jogar a vera todas as partidas, se não baixar de ritmo, se não deixar nada para trás, ele é bastante favorito para conquistar o título. O Palmeiras, se vencer, vai ficar um ponto do Flamengo, ok, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo elenco. A questão é que o Flamengo, até o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não fazia isso. O Flamengo chegou ao absurdo de, num jogo contra o Palmeiras, sempre seu principal rival, né? Sempre não, mas em muitos momentos seu principal rival nos últimos anos,
escalar time misto no Campeonato Brasileiro. Acho que com Dorival, se não me engano, escalar time misto no Dorival Campeonato pagou por isso. Cara, e assim, sabendo que na Libertadores você nem sempre tem a certeza, assim, você pode jogar bem, você pode ser eliminado. Então, pro Flamengo, um campeonato de pontos corridos levado a sério tem enorme chance de terminar com o título, e por isso eu destaco o time que o Felipe Luiz colocou hoje em campo. Mas sabendo que muitos desses caras vão entrar em campo na quarta-feira, hoje também era compreensível e acho, desse uma baixada de... Acho que o 2x0 não baixou, não né? baixou. Mas o 2x0 no início é muito interessante. Eu acho que, primeiro, o Jean fala de elenco. E é isso, o elenco te proporciona virar e falar, o Saúl eu vou puxar para ele onde eu acho que ele vai render melhor. Vai muito bem o Saúl hoje como segundo homem de meio campo ali na primeira linha. E é um cara que pode virar titular, é isso que eu tô querendo dizer. Quando o Flamengo tiver que jogar com a bola, tiver que ter dois caras ali, Jorginho e Saúl demais, criação, não exatamente o Everton Araújo por ali, ou o Pulgar que faz falta por ali, tem a volta do De La Cruz. E tem uma situação também, o jogo passa pelo Inter. É um Inter descaracterizado, o Inter assim, não tem como correr muito nas duas frentes, tem uma missão dificílima de virar a Libertadores no meio de semana. E aí o Inter deixa o Rascaeta livre. E aí a bola chega no Pedro. A bola do Pedro hoje caprichou. Tem menos combate ali para finalizar, ele tem a qualidade para finalizar. O gol do Plata, inclusive, o Arrascaeta pega, acha o Plata vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro... Ele tá quase dentro da área. Aí ele finaliza. E é um Inter também muito passivo. Só que esses dois gols, eu não acho que o Flamengo ele tira o pé, mas os dois gols no início desmobilizaram completamente o time reserva do Inter, deram um controle ao Flamengo tranquilo para a partida, e eu até brinquei com o Jailson, a gente estava assistindo o jogo, eu falei, o problema agora é o segundo tempo, né? Mas o Inter não tinha forças, e o Flamengo também Só uma coisa, Pedro, porque eu estou plenamente de acordo com você, o jogo estava de um jeito que o Inter não parecia não poder reagir, não ter condição de reagir, mas aí eu quero destacar o Rossi também, porque era a situação de que se ele não faz aquela defesa no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, talvez mudasse todo o jogo, talvez esse clima mudasse. Então, destacar também o Rossi que, em geral, né, quando é chamado a trabalhar, trabalha bem. E foi o que aconteceu coerência hoje. com o discurso do Boto sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que até foi criticado o Flamengo em relação à prioridade. O Flamengo só tem 2 competições agora. O orçamento do Flamengo, e amanhã está apresentando aí um patrocínio mais, um negócio exorbitante. O Flamengo não pode ter um orçamento para só jogar uma competição mata-mata. A Libertadores. O Flamengo hoje é o famoso parabéns pelo mínimo. Ele tem que entrar com o pé embaixo mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele só tem 2 competições. Se o Flamengo não puder jogar... Ele podia não colocar os titulares hoje. Mas eu acho que hoje, se o Flamengo não entrar eu acho que é de se valorizar, porque não era a rotina ali. Eu acho que é muito mais bonito que o Jean fala, não era a rotina. Mas o Flamengo deveria ter ganho mais campeonatos brasileiros Ele tem o Pulgar machucado, ele descansou o Alan, o De La Cruz está voltando, o Everton Araújo não foi utilizado, ele testou o Sal. Quem é que pode fazer isso? Sabe? Então, acho interessante também. O Flamengo tem que jogar o brasileiro assim. E acho que a gente tem que lembrar que não era o Inter, né? Exato. Tinha um titular. Aí o Inter precisou se poupar. Que chama a cavalaria quando está 3-0, e eu acho que é um luxo que talvez o Roger não possa se dar, do ponto de vista psicológico, da pressão sobre o seu trabalho. Mas o quê? De colocá-los em campo ou de agora virou um tudo ou nada. O que é um luxo? Agora virou... Não, é um luxo que o Roger... Até entendo que ele tenha feito, mas infelizmente ele talvez pague por isso. Que ele correu um risco, porque eu acho que assim... Podia ser uma cacetada histórica. Perdeu muita chance. O Internacional simplesmente pulou o fim de semana. Então. O Internacional já está pensando desde quinta-feira, sexta-feira, na semana que vem. Criticar? Não. Essa opção? Pergunto. Se o Inter coloca em campo hoje um time... Eu não acho o Inter não o melhor time, mas um time com mais jogadores. Vai, 5, 6 jogadores. Minimamente competitivo. Perde hoje, o que é normal. E é eliminado na quarta-feira. Tem um outro peso. A comissão técnica vai ter que dar uma explicação. Ela vai poder dizer, olha, eu não posso abandonar o Campeonato Brasileiro, eu poupei aqui, escalei os jogadores, a gente tentou ganhar, não foi possível. Na quarta-feira é um outro jogo, houve tempo para recuperá-los, descansar, os que não atuaram estavam bem. Agora, se você corre o risco, você tem que dar essa explicação. Não era para eles jogarem, porque a análise vai ser feita conforme o resultado, de trás para frente. E aí eu acho que a comissão técnica do Internacional, provavelmente o clube todo, falou, olha,
Nós temos uma decisão. Aquilo que nós podemos fazer para aumentar a chance de ganhar essa decisão é poupar os jogadores no fim de semana contra o mesmo adversário. O Flamengo quer ser campeão brasileiro e tem elenco para colocar em campo o time hoje sem arriscar em 1 milímetro a força para decidir a vaga na Libertadores. Mas ele coloca os mesmos, em grande parte, os mesmos que vão jogar no meio de semana. Isso. Que assim, sempre significa, né, ou um nível um pouco menor, mas eu acho que faz sentido no Flamengo, já expliquei. Do Flamengo, sim. Então, o que eu acho, mas eu acho que do ponto de vista do Inter, é compreensível também, porque se a gente fala de um Flamengo que dá para entender ele ter escalado todos os titulares, porque ele é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, se levar o Campeonato Brasileiro. E ele declarou publicamente que quer fazer assim. Isso. Eu também. No caso do Inter, eu acho que é compreensível, mas eu te pergunto, será compreendido? Não, o Roger, você diz? O trabalho do Roger. Não, então, eu acho que assim... O Roger tá com uma espada em cima da cabeça. Mas aí são escolhas, passa por quarta-feira. Assim, toda escolha tem um lado negativo. Eu acho que o lado negativo da escolha de hoje era algo que esteve, não vou dizer prestes a acontecer, mas que poderia ter acontecido, que era tomar, sei lá, 5-0 do Flamengo, e aí, você me desculpa, mesmo que seja um jogo com reservas e tal, aí isso vai para o outro jogo. Totalmente. Isso tem um impacto. Acho até que na hora que ele tá com o jogo perdido e coloca vários titulares em campo, talvez ele buscasse um pouco esse golzinho. Para diminuir um pouco o impacto, né? A torcida compreendeu, porque o Inter foi aplaudido no final do jogo. Olhando para frente. Dar aquela moral para quarta-feira. Jogadores vaiados. Que o jogo será lá, né? Inclusive. O colossal Flamengo vence 3-1 diante do Internacional. Segue o líder do Brasileirão. É o Mengão. Disparado na frente. 2 gols de Pedro, 1 gol de Plata e o gol do Internacional de Borré. Ganhou e levou o Flamengo e vai com força para o grande jogo de quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores da América, Diego Pozzi. É isso, João. Um jogo que, quando a gente viu as escalações, a gente esperava realmente que fosse um jogo tranquilo. O Inter abdicou dessa partida, jogou como um jogo treino realmente, botou o time todo reserva, apenas o Aguirre era titular e mesmo assim jogando na posição diferente da dele, a lateral direito jogou na lateral esquerda para o Bernabé poder descansar, que é o titular, um dos principais nomes do Internacional. O Inter não tem um reserva na lateral esquerda, o Ramon tá machucado, então improvisou o Aguirre ali, o único titular em campo. Já o Flamengo entrou com um time muito forte e resolveu o jogo em 12 minutos, 2 gols do Pedro, depois controlou o jogo completamente, ainda teve ali uma chance ou outra o Inter no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Inter não tinha nada a perder, subiu a marcação, subiu o time, teve um pouquinho de chance também, mas o Flamengo conseguiu reassumir o controle do jogo, teve chance de fazer até o 4º gol, fez o 3º gol do Plata, poderia ter feito o 4º gol e leva esse gol no final ali, provavelmente um gol de desatenção já no fim do jogo, mas um placar muito bom que nos mantém na liderança e passa todo o problema e a dificuldade para os nossos adversários diretos, né? O Palmeiras joga agora fora de casa, amanhã o Cruzeiro também joga fora de casa, então a gente pode aí manter esses 6 pontos de vantagem, que seria maravilhoso. O Flamengo uma atuação muito boa, mas tem que lembrar, o jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Tem que virar a chavinha literalmente, esquecer. Não vai ser o Inter assim em campo, nem com os jogadores que entraram hoje, muito menos com a apatia que entrou hoje. Eles estão realmente só esperando chegar a quarta. O torcedor também. É isso aí. E lembrando que quarta-feira o Flamengo entra com vantagem. Venceu no Maracanã por 1-0 e o empate serve para o Mengão, mas o Mengão é vencer, vencer, vencer e vai em busca da vitória que veio hoje, Bocage, 3-1 para o líder do Brasileirão. Pois é, e quase eu acertei o placar pela primeira vez aqui na Flamengo TV. Eu apostei no 3-0, foi 3-1. Mas no finalzinho o Borré quebrou a firma aí. Não, quebrou a minha firma e também seria um resultado histórico porque o Flamengo nunca venceu por 3-0 lá no Beira-Rio. Já venceu por 3-1. Essa é a segunda vez em que esse fato acontece. Menos de 20 mil torcedores presentes, pagantes no estádio, que demonstra que realmente o torcedor do Internacional não estava muito interessado no jogo de hoje. Atenção, que Lázaro Dalfovo chama. Fala, Lázaro. Arrascaeta, deixa eu tirar aqui só para incomodar a gente. Parabéns primeiro. 100 assistências, né? 2 hoje. Primeiro eu queria que você falasse sobre essa marca pessoal, né? Que é muito significativa, né? Você, desde que chegou ao Flamengo, é o líder disparado em relação a isso. Depois, a importância de vencer, já pensando também na quarta-feira. Feliz. Sempre intento contribuir da melhor forma dentro do campo para o clube, para manter-nos lá em cima. Assim que é um número muito expressivo, grande. Feliz demais. Estava sabendo? Não estava sabendo, não.
Mas a gente veio aqui fazendo nosso papel, que era conquistar os 3 pontos, o mais importante para continuar lá em cima. Agora o foco é na quarta-feira, recuperar bem para ficar 100%. E o quanto do desempenho da força coletiva desde o início, mostrando que queria realmente pressionar, manter o estilo de jogo do Felipe, Pedro voltando a marcar também, sendo importante. Quanto o desempenho e o resultado impactam na quarta-feira, Racha? É totalmente outra competição, mas reforça do que a gente está fazendo durante esse ano, nosso estilo de jogo. Assim que feliz por isso, por conseguir primeiramente o resultado. Como falei, agora é deixar tudo na quarta-feira. Por mais na quarta então, se buscar essa vaga. Isso aí. Boa, parabéns, monstro. Olha, eu volto com vocês, Arrasca, homem de 100 assistências com a camisa do Flamengo. É muito ídolo. Absurdo, Lázaro Dalfo, ele é o jogador com mais assistências na história do Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Só isso. O maior assistente de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. E ainda falam que não é craque. Tudo bem, deixa pra lá. Não. Fala, só veste a terra do Flamengo. É, só isso. Não, eu acho que tem algumas coisas a ver com o jogo de quarta-feira. Por exemplo, a entrada do Saul ao lado do Jorginho, formando esse meio-campo de extrema qualidade. Eu acho até que durante o jogo foi cobrado cover artístico além do ingresso, porque o Flamengo realmente deu um show no jogo de hoje, em determinadas triangulações, formações de ataque. O Flamengo foi muito veloz, foi muita qualidade em campo. Então eu acho que Saul e Jorginho é um pensamento que pode ser aplicado no jogo de quarta-feira pela Copa Libertadores. E outra coisa foi a gente poder ver as voltas do De La Cruz, do Danilo, mais uma participação do Carrascal ganhando ritmo de jogo. Creio que nesse sentido o Felipe Luiz teve esse raciocínio também para ter mais essas peças com maior tempo de jogo, né, de bola rolando para o jogo de quarta-feira. Segue o líder porque o Flamengo venceu no Beira-Rio, derrotou os reservas do Internacional, sim, não interessa quem mandou botar reserva, meteu um 3-1 com absoluta firmeza, né? Em momento nenhum o Flamengo chegou a se sentir ameaçado. Até porque o gol de honra do Internacional, vamos assim chamar, foi feito no finalzinho já, né? Num lance até que quase foi anulado. Chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu, entendendo que havia a mesma linha. Não fez a menor diferença para o Flamengo. O que eu acho que vale, e eu gostaria de pedir a vocês que hoje tivesse um pouco mais de bom humor, né? Não vamos começar agora a cornetar o jogo de hoje. Não há nada a cornetar no jogo. Sinceramente, não há nada a cornetar no jogo de hoje. Sim, pode dizer, mas eram os reservas do Internacional. Pô, os reservas do Internacional são melhores do que muitos times da Série A, em que o Flamengo teve mais dificuldade. Chegou até a tropeçar em alguns times, como o caso do Ceará. E desse Santos, que incrível, né? Derrotou os 2 primeiros colocados da tabela, derrotou o Flamengo na Vila Belmiro e fez mais, derrotou o Cruzeiro dentro do Mineirão. E, no entanto, hoje tomou uma goleada que eu acho que nunca, não tenho certeza, eu tenho os números aqui. O Neymar nunca sequer chegou perto de tomar. Eu vi muitos jogadores hoje jogando muito futebol. E principalmente eu vi e gostei de ver o jogo associativo produtivo. O Flamengo hoje criou várias jogadas de toque de bola no ataque produtivo, chegando e ameaçando realmente o gol do Internacional. O Léo Pereira meteu uma bola no travessão. O Arrascaeta perdeu 2 gols que ele normalmente não perde. Ele chutou, um bateu no zagueiro, o outro ele chutou para cima mesmo, mas com bola limpa. Por quê? Fruto de uma jogada. Não foi uma bola limpa que o zagueiro perdeu. Foi uma bola tramada, bem tramada. Flamengo, a entrada do Saul, para mim, hoje foi impressionante. Impressionante. Confesso que quando vi o Saul, eu fiquei até com um certo temor. Eu digo, gente, será que o Saul vai ter fôlego para marcar, por exemplo, um ataque, ajudar a marcar um ataque de Borré e Valência? Fiquei em dúvida. Mas olha, o Saul jogou uma barbaridade. Ele e o Jorginho formam o que se tem de ideal de dupla. O cara sabe marcar e o cara sabe jogar. E aí, galera, que Mengão é esse? Deitou e rolou no Inter. Tem o próximo jogo, na quarta-feira, que é um outro campeonato, quer dizer, é meio complicado. Primeiro tempo, o time do Flamengo definiu. Entrou exatamente para isso aqui. Junta aqui a galera. Vamos logo para dentro deles. Vamos acabar logo. Se puder meter 3 gols, vamos meter 3 gols. 2 já está de bom tamanho para dar uma acalmada. Tá certo? Tá certo. Entrar em campo, 6 minutos de jogo. 6 minutos de jogo. Cruzamento, Arrascaeta, tocou, Pedro entrou e fez o gol.
11 minutos, o Lino, Arrascaeta, Pedro 2-0. Pronto, 2-0. Aí ficou. O time do Inter achou que estava de bom tamanho, o time do Flamengo também achou, e com 2-0 a favor, vamos tocar o jogo. E tocou o jogo. Aí o ritmo, tecnicamente falando, o ritmo deu uma caída, que é natural. O outro não quer nada, não consegue chegar aqui. E o time do Flamengo com 2-0, segurando a bola e tocando, ele pode jogar recuado, como fez, recuou um pouco, trouxe o time do Inter e começou a tocar a bola. De vez em quando, metia uma bola no contra-ataque. E o contra-ataque era feito Pedro, mais plantado, Luiz Araújo e o Lino. Lino pelo lado esquerdo. Então, a válvula de escape era o Lino. Mete no Lino e vamos embora. E vem o meio do campo. Arrascaeta, Saúl, entrou bem no jogo. Ele devia ter aparecido mais. Até no segundo tempo, porque no primeiro tempo apareceu mais. E o Jorginho, já dizem por aí, que enquanto não tem o titular, o Jorginho vai comendo ali pelas beiradas. De repente vai ser difícil de tirar ele. De repente esse meio do campo vai dar caldo, hein? Jorginho e Saúl, porque os dois sabem jogar. Com a Arrascaeta, né? De repente, o De La Cruz entrando aí, então, De La Cruz, Arrascaeta, um exemplo, Saúl e Jorginho, será que de novo é aquele quarteto que foi brilhante, né? Estou dizendo porque saiu o Gerson, Arrascaeta machucou, De La Cruz machucou, Pulgar machucou, quer dizer, aí ele vai ficar com o meio do campo com 8 jogadores de qualidades excepcionais. Aí vai ser difícil segurar. Aí vai. E aí, quem o treinador colocar na frente, vai dar risada. Porque esse meio do campo, tanto esse quanto o outro, todo mundo sabe jogar e todo mundo vai chegando. Foi o que aconteceu. Então, o time do Flamengo arrumou ali no meio, partiu para dentro e ficou muito difícil de segurar esse time. E o Pedro ficou à vontade. Às vezes que o Pedro voltou um pouquinho, não era dele. Aí levou trombada, caiu, sentiu a perna. Não é meio para ele ali. Aquele miolo não é pro Pedro. Pedro é do miolo para lá. Aquele pedaço lá, beirando meia-lua da grande área, bota ele para lá. Não entra aqui. Ele mesmo devia sentir isso. O que eu vou fazer ali? Ali não vou conseguir fazer nada. Aqui, esses caras vão ter que me dar a bola, que é obrigação deles. E bota a bola no pé dele, dentro da área, aí já é complicado. Ele meteu os 2 gols aos 6 e aos 11. Não, só achei que também o Luiz Araújo, no primeiro tempo, não teve tão bem quanto no segundo. No segundo ele estava mais à vontade, tocando mais a bola, né, do que correr para marcar. E entrou o Plata aos 11 do segundo tempo, no lugar do Pedro. Plata é outro jogador que você pode usar ele em qualquer lugar do ataque. Ponta, as pontas ou meio. Ele sabe jogar por ali. E pode até voltar também para, né, trocar bola aqui no meio do campo, porque tecnicamente ele é muito bom. Ele é habilidoso, ele é inteligente, ele é rápido. Por isso é que ele sempre jogado pelas laterais, na meia esquerda ou meia direita, que ele entra, pode ser lançado, que ele colabora e corresponde aos ataques. Eu não gostei do Inter. O Inter eu não entendi. O Inter guardou o time para quarta-feira, né? Que ele precisa ganhar o jogo. Aí botou o time misto, tomou logo uma trombada, aí botou Matias, botou o Bernabé, botou o Alan Rodrigues, botou o Thiago Maia, botou o Wesley, os titulares. Aí deu uma refrescada, deu uma melhorada. Mas o time do Flamengo estava tranquilo, que ele já tinha metido no 16 minutos o Plata, meteu o terceiro gol. Aí ficou, de novo, o time do Flamengo tocando a bola, esperando, o time do Inter cresceu, foi para cima, porque o time do Flamengo deu uma recuada. Aí ele foi para cima, e aí conseguiu o gol, Borré, os 48, estava impedido, não estava impedido. Aí o VAR disse que não estava, aí no finalzinho do jogo, o Borré fez um gol. Mas isso não impediu do time do Flamengo continuar mandando no jogo, já ao fim do jogo. O Flamengo mandou no jogo o tempo todo. E aí, né, o Lino saiu, entrou o Wallace Ian, que é atrevido. Esse moleque sabe jogar, ele é atrevido. Ele vai para dentro, ele não acredita nada. Tem que chamar ele para não arranjar arengação com ninguém. Vai jogar o seu jogo, que é um belíssimo jogo,
e ele vai para dentro. Então, ficaram na frente o Carrascal, o Alacian, Luiz Araújo, que se encontrava de vez em quando com ele, e o Plata. É um ataque de você botar a defesa do adversário em desespero. Porque todo mundo sabe jogar e é correria, cara. Não é correria para correr, não é. É correria para jogar. Né? Mete a bola, tabela, lança. Eles vão em tudo. Não querem saber. Então, o time do Flamengo acabou o jogo inteiraço, né? E o time do Inter teve que tentar mostrar alguma coisa, que deve mostrar mais alguma coisa na quarta-feira, que ele deve entrar com o time inteiro e o Flamengo também. Quem sabe já o Dela Cruz jogando já nesse meio do campo aí. Mas acho que Saul deu conta do recado, né? Então, o craque do jogo, eu coloquei o Arrascaeta, que com a Arrascaeta tudo acontece. Sem a Arrascaeta, nada acontece. Exatamente isso. 70% do time do Flamengo é o Arrascaeta, no meu modo de ver. Muito bem. Embora esse quarteto que eu falei ainda há pouco já vai começar a se salientar, tá certo? E a baranga do jogo, eu botei o Valência, que é bom jogador, mas não fez absolutamente nada. E a arbitragem, Rodrigo José e Hilbert Estevam, o VAR. Como sempre, uma boa nota, se destacaram. É 0! É isso aí, nação. E olha só, o Galvão Bueno também falou sobre a vitória do Flamengo em cima do Internacional por 3-1. O Galvão Bueno no Instagram falou o seguinte: o Flamengo fez 3-1 nos reservas do Inter, no Beira-Rio, e segue na liderança isolada do Brasileirão, em noite inspirada de Arrascaeta e principalmente do Pedro, que fez 2 gols. Inclusive, Pedro foi grande destaque, né, na partida, fazendo 2 gols em 11 minutos. O Colorado poupou seus titulares de olho no jogo de volta da Libertadores, que será na próxima quarta-feira. O Fla vai embalado e joga pelo empate, mas o Inter é forte dentro de casa com o seu time principal. Bora ver o que vai acontecer. São as palavras aí do Galvão Bueno, falando aí sobre essa vitória do Flamengo para cima do Internacional. Agora vamos ver como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após essa vitória do Mengão. Olha aí, nação, segue o líder Flamengo disparado no Campeonato Brasileiro, 43 pontos o Mengão. Na segunda colocação vem o Palmeiras, que venceu o Botafogo, né? Inclusive nessa rodada, 39 pontos. O Cruzeiro na terceira colocação com 37, o Bahia na quarta com 33, Botafogo na quinta colocação com 29, na sexta colocação o São Paulo com 29, na sétima colocação o Mirassol, que está fazendo um excelente campeonato, com 28, na oitava colocação o Fluminense com 27, na nona colocação Bragantino com 27, o Bragantino que começou bem o campeonato e agora está perdendo para todo mundo. Na décima colocação Ceará com 25 pontos, na 11ª o Atlético Mineiro, que perdeu para o Grêmio nessa rodada, hein, com 24 pontos, na 12ª o Internacional com 24 pontos, 13º o Grêmio com 23 pontos, 14ª colocação, olha onde está o Corinthians, hein, se o Corinthians não se cuidar, chega pertinho ali da zona de rebaixamento, hein, Corinthians com 22 pontos, na 15ª colocação Santos com 21 pontos, que inclusive tomou um sacode do Vasco, 6-0, com Neymar em campo e tudo mais. 16ª colocação Vasco com 19 pontos, 17ª o Vitória com 19, 18º o Juventude com 15 pontos, 19º Fortaleza com 15 pontos e na 20ª colocação o Sport Recife com 10 pontos. Meu amigo, segue o líder, o Flamengo disparando aí na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o seu like e fica ligado aqui no nosso canal, porque hoje vamos trazer toda a repercussão da vitória do Flamengo e a preparação do Mengão para a partida da Libertadores da América, que será também contra o Internacional. Lembrando que o Flamengo ele vai ficar em Porto Alegre, está hospedado em Porto Alegre para poder continuar a sua preparação para essa partida aí contra o Internacional. O Flamengo tem a vantagem, venceu a primeira partida por 1-0 e o empate leva o Flamengo para as quartas de final da Libertadores da América. Vamos ver qual vai ser o time
que o técnico Felipe Luiz vai escalar e provavelmente teremos novamente mudanças na escalação. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E aqui desse lado, ó, tem toda a repercussão, os vídeos com a vitória do Flamengo, coletivo do Felipe Luiz. Só você clicar e você acompanhar aqui junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.